Agora sim, começou a nossa gravação. Boa tarde, galerinha do sétimo ano B. Muito feliz, mais uma vez, da gente poder estar aqui compartilhando aí nosso conhecimento. Página 61, tá? Vamos acompanhar a leitura a partir da página 61, tá bom? A gente já falou muito sobre os grupos indígenas brasileiros, sobre esses povos indígenas do Brasil, tá bom? E aí agora a gente vai continuar falando sobre algumas características desses povos, tá? Posso ler? Aqui na página 61, tá? Significado da guerra para os indígenas. Bom, deixa eu ver aqui se você vai... Tem muita coisita hoje para a gente ver, tá? Pode ler esse primeiro parágrafo, então, Eduardo. Ligue sua câmera. A valorização... Tá. Que página é essa? 61, tá? Obrigada. A valorização das atividades militares, como a guerra, é a característica comum a quase todos os grupos indígenas. Na época da chegada dos portugueses, os cronistas descreveram a capacidade que vários povos tinham de mobilizar numerosos guerreiros para os confrontos com grupos indígenas inimigos ou de construir aldeias com estrutura para proteção contra ataques como paliçadas e fossos. As paliçadas são um conjunto de estacas, né? A gente está vendo aqui no desenho essas estacas ao redor aqui da aldeia, né? E os fossos são as escavações profundas, em torno também dessas aldeias, tá bom? Os indígenas, eles sempre valorizaram muito as tribos guerreiras, tá? Oi, tia. Os guerreiros, olá, meu bem, os guerreiros dentro Que página está, dessas por favor? tribos, tá? Página 61. Tá bom, obrigada. Tá? De nada. Então, a gente tem aí, na época que os portugueses chegaram, muitos viajantes eram cronistas, tá? Eram religiosos que escreviam sobre essa cultura indígena, sobre o que eles identificavam, tá bom? Ainda aqui na página 61, no penúltimo parágrafo diz que a guerra ela era interpretada como um elo com o passado, um elo em comum com os ancestrais, por exemplo, né? Com as tradições, com os antepassados. Então, a inimizade de um grupo com outro, de um grupo rivais, ela significava também esse elo, tá? Ela era passada de geração para geração, tá bom? Então, se o ancestral era rival de determinado grupo, muito provavelmente seus descendentes ali também seriam, tá? Deixar de honrá-los representava um abandono da história e também uma ausência de futuro. Então, era preciso sempre estar honrando esses ancestrais, mesmo que fosse por meio de guerras. Tem uma outra coisa que fala aqui embaixo, ainda na página 61, último parágrafo. Lê para mim, por favor, Enzo. Último parágrafo da 61. Um dos elementos da guerra indígena que surpreenderam os europeus foi o rito do antropofagia. Antropofagia. O que é isso? Consumo de carne humana por humanos, praticado por alguns grupos também, como Tupinambá Os Tupinambás e os Aimoré. Olha só, antropofagia. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, vocês vão lembrar de homens, tá? Antropofagia seria o consumo da carne humana por outros humanos, o que, em outras palavras, também significa o canibalismo. Alguns grupos indígenas brasileiros faziam isso, tá bom? Só que não é comer a carne por comer, tá bom? Não é comer por comer. Ah, tô vendo aquele humano ali, ele é meio gordinho, deve ser bom essa carne, vou saborear. Não é isso, tá?
Existe todo um significado, todo um ritual para que essa antropofagia ela realmente aconteça, tá? E não é com todos os membros de um grupo, tá bom? Ainda tem mais, né? Que aqui fala que muito do preconceito que o homem branco, que os europeus infringiram a esses grupos indígenas, vem daí, desses tipos de antropofagia, né? Porque é algo surreal, né, para a gente hoje em dia imaginar que grupos poderiam fazer isso com outros grupos, né? Existem aborígenes africanos que fazem isso, que praticam isso, né? Que praticavam e que praticam isso. Não existe só dentro dos grupos indígenas brasileiros, tá bom? Você ia falar alguma coisa, Eduardo? Sim, os grupos indígenas atuais, eles já fazem isso? Não, não se tem registro disso. Você pode ligar a sua câmera também quando for falar, viu, Eduardo? Tá? Então, muitos do julgamento que os homens brancos faziam sobre os indígenas, eles vêm daí dessas práticas ritualísticas indígenas. Por que é prática ritualística? A gente vai ver aqui na página 62 que esses rituais de antropofagia, que alguns chamam de canibalismo, ele não era injustificado, ele não era do nada, não era com qualquer um, tá? Aqui, vocês vão poder observar que no primeiro parágrafo, lê para a gente, por favor, Paulo, o primeiro parágrafo. A morte dos guerreiros capturados era um acontecimento celebrado em festas e comemorações que podiam durar dias. O inimigo feito refém permanecia um tempo na aldeia e vivia com os mesmos direitos que os demais habitantes. Ele ficava livre e bem alimentado. Porém, esse tratamento dado ao guerreiro cativo, os indígenas estavam apenas se preparando para o grande dia, a morte do inimigo. Capturavam determinado, levavam para a aldeia. E aí na aldeia ele ia viver como os outros indígenas, como os demais membros do grupo viviam. Ele era bem tratado, bem cuidado, como uma visita, tá? Para a ocasião, a aldeia preparava uma grande festa. Durante o festejo, os indígenas cantavam, dançavam, bebiam. Eles acreditavam que, ao matarem o inimigo, estavam vingando seus antepassados e que, ao comerem a carne do guerreiro executado, incorporavam a sua bravura e coragem. Então, não era qualquer inimigo. E toda vez que eles faziam esse ritual, com essas festas, com essas bebidas, bom, toda vez que eles faziam esse sacrifício do inimigo e que eles comiam ali a sua carne, eles acreditavam que a força desse inimigo estava passando para eles. A coragem desse inimigo estava passando para eles. Então, eles escolhiam os principais guerreiros das tribos inimigas para esses rituais, tá? Eles precisavam dessa energia, dessa força, dessa coragem dos inimigos. E aí acreditavam que eles iam conseguir isso através da carne. Deu para entender isso? Sim. Sim. Tá ótimo, tá? Aí vem aqui dos primeiros tempos aos dias atuais. Por gentileza, lê pra gente isso, Ilana, primeiro parágrafo. Página 62. Em muitas situações é comum que faça referência aos povos indígenas usando verbos no passado eram, viviam, praticavam, como se eles praticamente tivessem desaparecido. Entretanto, no Brasil vivem quase 900 mil indígenas de 255 povos diferentes. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010.
Podemos perceber também a tendência de imaginar que os povos indígenas do presente vivem exatamente do mesmo modo que viviam há 500 ou 600 anos. Ao verem moradias indígenas atuais, muitas pessoas concluem que elas eram assim no passado. Pensar dessa maneira é considerar que esses povos não têm história e estariam reproduzindo o mesmo modo de vida há séculos. Quando a gente pensa, quando eu falo para vocês a palavra índio, o que vem na cabeça de vocês? Qual a imagem que vem na cabeça de vocês? Acho que uma pessoa vendo mais ou menos como as pessoas do Paleolítico viviam. Ou, não, Paleolítico não, Neolítico. Vem as ocas dele, né? E os enfeites dele é o que mais eu me lembro, que mais vem assim na minha cabeça. Alguém mais para falar? Tá. Quando a gente pensa, esse parágrafo ele começou dizendo mais ou menos isso, ó. As pessoas fazem referência aos indígenas, tipo, eram assim, praticavam isso, viviam desse jeito. São verbos no passado. É como se os indígenas não existissem mais. E eles existem. Tá? Mas a gente também não pode pensar que os indígenas de hoje, exatamente do mesmo jeito que eles eram há 600 anos atrás. Não tem como ser. Vocês, hoje, essa geração que eu estou vendo aqui na minha frente, os pais de vocês conviviam com as mesmas tecnologias? Não. Faziam a mesma coisa? Tinham os mesmos hábitos? Muitos, não. Algumas coisas vão mudando, algumas coisas vão permanecendo. E isso acontece para todos os seres humanos. Os indígenas são seres humanos como a gente. Então, o tempo trouxe mudanças para eles? Trouxe mudanças para a gente, trouxe mudança para eles. Trouxe algumas permanências? Também. Tá? O que a gente não pode é olhar para eles e querer que eles vivam como viviam há 500 anos atrás. O índio de hoje tem acesso ao celular. Não pode, não? Se ele tem acesso ao celular, ele não é mais índio? Tem uma câmera, tem uma filmadora. Não pode, não? Quer dizer que isso vai descaracterizar ele como indígena? A partir daí, se ele tiver acesso a isso, quer dizer que ele vai ter que sempre viver isolado dentro da natureza para ele ser caracterizado como indígena? É isso que vai fazer dele um indígena? Ou é a sua identificação enquanto indígena? Acho que não, porque existem muitos indígenas de hoje em dia que vivem nas cidades. Exatamente. Aqui na página 63, a gente vai continuar um pouco sobre essa discussão, tá? Lê pra gente, por favor, Maria Rita, primeiro parágrafo da 63. Oi, tá escutando? Os antropólogos que se dedicavam a conhecer a cultura dos diferentes povos reconhecem que muitos indígenas preservam muitos hábitos e tradições, mas isso não significa que tenham parado no tempo. Mesmo buscando preservar sua cultura, eles desenvolvem pela tecnologia para produzir seus utensílios ou instrumentos de trabalho. Além disso, em razão do contato com indígenas, com não indígenas, em muitas aldeias as crianças frequentam escolas nas quais aprendem a língua portuguesa e a língua de seu povo. Hoje, dentro das aldeias indígenas, existem escolas onde eles aprendem a língua portuguesa e aprendem também a linguagem do seu povo, aprendem ali os costumes dos seus povos, tá? Que ainda continua ali, né? Aquela tradição. Existe uma tentativa de preservar essa cultura e essa tradição. Na verdade, existe essa tentativa desde que os homens não indígenas estão aqui. Porque quando os jesuítas chegaram, a primeira coisa que os jesuítas queriam fazer, colocar esses indígenas para vestir roupas e mudar os costumes e os hábitos desses indígenas, catequizando esses indígenas. Então, a luta pela cultura é uma das primeiras lutas desse povo indígena.
Nessa luta pela preservação da cultura, muitos começaram a usar da tecnologia, né? Diz assim, olha, na página 63, muitos jovens preocupados em preservar suas tradições usam câmeras fotográficas, filmadores, celulares e outros recursos para registrar festas, histórias, relatos de pessoas mais velhas que guardam conhecimentos ancestrais. E ainda que utilizem tais tecnologias, esses indivíduos continuam sendo indígenas, pois, apesar das mudanças de hábitos, eles se reconhecem como pertencentes a esse povo. Eu, talvez, não me reconheça como indígena. Eu tenho um primo que ele é filho de um indígena e ele se reconhece como indígena. Que o IBGE passa e pergunta para ele se ele se reconhece como branco, pardo, negro, afrodescendente ou indígena, ele diz, não, eu sou indígena, eu sou descendente de indígena. Na verdade, todo mundo no Brasil tem um pezinho na senzala e na tribo, né? Todo mundo no Brasil não existe, a gente é fruto dessa mistura, né? Dos povos indígenas com os povos europeus e os povos africanos, né? Nosso Brasil é fruto dessa mistura. Então, a tecnologia, ela é utilizada, a gente está vendo aqui na página 63 uma imagem que é do Caimi Wayassi, do povo Chavante, com o seu equipamento de filmagem no ano de 2010. Ele está ali com o equipamento justamente para fotografar e registrar uma festa na sua aldeia. E ele está aqui, ele está vestido, não, ele não está com cocar na cabeça, ele não está com as penas, com as plumas, não é índio. Ele não está todo pintado, não é índio. Ele está com uma filmadora, ele é comum, não é índio. Ele é, porque ele se identifica como sendo um Chavante. Ele se identifica dentro da etnia do seu povo. Deu para entender isso? Ótimo. Então, não vamos reproduzir esses tipos de preconceito, tá bom? Na atualidade, os povos indígenas estão localizados em diferentes áreas do território. 60% vivem na chamada Amazônia Legal, que envolve aí a Amazônia Legal. Amazonas, Acre e Amapá, tem muitos indígenas morando aqui no Amapá. Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão. Em média, 10% vivem nas cidades. Aqui misturados conosco, né? Não precisa só estar na tribo isolado para ser considerado indígena. Os demais estão espalhados em outras regiões do país e em países vizinhos. De acordo com dados da Fundação Nacional do Índio, a fundação que cuida dos grupos indígenas brasileiros, existem também mais de 100 grupos indígenas em estado de isolamento. Considera-se um grupo isolado aquele que ainda não estabeleceu contato permanente com os não indígenas, ou até os povos, ou com outros povos indígenas. Por conta desse isolamento, não se sabe muito a respeito desses grupos. Existem grupos indígenas que nunca tiveram, ou que pouquíssimo tiveram contato com homens não indígenas. Recentemente, eu acho que eu vi uma reportagem sobre isso no Fantástico. Eram 2 homens remanescentes de um grupo indígena que já está praticamente extinto, né? Porque desse grupo indígena só tem esses 2 homens, né? Encontraram uma indígena também dessa mesma etnia, só que ela morava já na cidade. E aí houve uma tentativa de um casamento entre esses grupos, para que esse grupo indígena continuasse tendo descendentes, né? Esse grupo indígena estava entrando em extinção. Mas eles viviam tão dentro da mata que eles pouco falavam, pouco viam os homens brancos. Tá? Então, existem indígenas que ainda vivem aí em estado de isolamento. Deu para entender isso? E existem grupos indígenas que não, que tipo, aqui no Amapá, subindo a BR-156 em direção ao Oiapoque, tem tribos do lado de outro da BR. Você passa, às vezes, pelo meio dessas tribos. Em Manaus, no Amazonas, também acontece isso, tá? Às vezes você vai passar numa BR, você passa ao redor de tribos ali, de aldeias indígenas ali. Então, o contato é bem mais próximo. Às vezes eles estão vendendo farinha na beira da estrada, enfim. Os indígenas e as lutas por seus direitos. Lê pra gente, por favor, Gabriel.
A preservação de costumes sempre foi uma luta para os indígenas brasileiros. Quando os portugueses passaram a colonizar e a explorar suas terras, também buscaram tornar os indígenas civilizados e adeptos das práticas europeias. Essa tarefa foi realizada principalmente pelos missionários jesuítas. Eu falei isso para vocês agora há pouco. Entre aspas, civilizado, tá? Porque o que é ser civilizado? Olha aí a gente pensando. O homem europeu está lá na Europa, atravessa o oceano, chega aqui. Os indígenas estavam aqui, nem sabiam que os europeus existiam. Estavam aqui vivendo de boa na deles, na terrinha deles de boa. Aí o homem branco, o europeu, chega aqui, começa a escravizar os indígenas. Utilizavam muito os indígenas no trabalho escravo, logo no começo da colonização do Brasil. Depois que vieram trazer os africanos, mas no começo era o trabalho de mão de obra dos indígenas. Aí espalharam doenças que os indígenas não tinham anticorpos, eram doenças desconhecidas. Vocês estão vendo essa doença desconhecida aí, o coronavírus, o Covid-19? Nosso corpo não tem anticorpos para se proteger, e é por isso que um vírus como esse pode matar muita gente. Então, quando os europeus vieram para o Brasil, eles trouxeram algumas doenças que os indígenas nunca tinham tido. E aí eles não tinham defesa do seu organismo, né, para debelar aquelas doenças, muitos morreram. Aí começaram a roubar as terras desses indígenas. Aí esses indígenas começaram a fugir de onde eles moravam, adentrando a mata, para se esconder dos portugueses, né? E aí os jesuítas vêm cá e vão dizer para esses indígenas: olha, agora vocês não podem mais se vestir assim do jeito que vocês se vestem, tem que ser. Agora vocês vão adorar o único Deus, agora vocês vão ter o costume que vai ser assim, não vai ser mais assado. E aí os incivilizados eram os indígenas, que tinham que ser civilizados aos olhos do europeu, de acordo com os critérios dos europeus. Bom, deu para entender isso? A fim de ampliar os conhecimentos de todas as crianças e jovens brasileiros sobre a história e a cultura indígena, em 2008 foi aprovada uma lei que determina que esses assuntos sejam estudados em todas as escolas do país, não apenas aquelas frequentadas pelos indígenas. Por que a gente está estudando agora? Porque uma lei em 2008 disse que dentro das escolas todo mundo ia ter que aprender sobre a história e a cultura indígena, sobre a história e a cultura africana também. Bom? Por quê? Porque o Brasil é fruto dessa mistura e a gente não pode olhar nem para os indígenas, nem para os africanos ou os afrodescendentes em geral com preconceito. A gente precisa conhecer a história desse povo, que é também a história do nosso povo, é também a nossa história. Tá bom? Para os indígenas, a terra é muito mais do que o lugar de onde se retira o sustento. Plantando, pescando, caçando. Ela é o lar dos ancestrais, o local que abriga os espíritos que os protegem. É nela que estão enterrados seus mortos e, por esse motivo, a perda de suas terras significou, em inúmeros casos, o desaparecimento de toda uma comunidade ou de um povo. Entre as décadas de 1990 e 2000, algumas comunidades indígenas brasileiras conseguiram importantes conquistas na luta por seus direitos no tocante à terra. Contudo, muitos problemas ainda persistem. Atualmente existem várias organizações trabalhando para que seja respeitado o direito constitucionalmente assegurado aos povos indígenas à posse de suas terras. A Constituição de 1988, que aqui está em vigor aí no Brasil, foi colocada em 1988 em prática, né? Então, na década de 90 e 2000, os indígenas vêm lutando para isso. Qual é o direito que o indígena tem? O indígena tem direito à terra onde ele vive? Território onde ele vive? Tem, com certeza. A lei diz que sim. Que o território que o indígena está vivendo é dele, propriedade desse povo indígena. E que essa propriedade ela precisa ser respeitada. Mas tem muitos não indígenas que invadem esses territórios. Garimpeiros, poceiros, fazendeiros. Invadem esses territórios. E tem guerras, às vezes, com esses indígenas. Os indígenas lá tentando proteger seu território.
Muitos, inclusive ano passado, faleceram tentando proteger esses territórios indígenas dessas invasões, tá? Deu para entender isso? É uma luta que os povos indígenas têm aí até hoje, que é essa tentativa de proteger as suas terras, tá? Aqui na página Professor, 64, oi, eu tenho uma pergunta. Aquela morte diga. daquele pajé, né, eu acho que foi nesse ano ou não, foi ano passado, no final do Ano ano passado. passado. Foi envolvido com essa luta também? Olha, inicialmente houve rumores de que sim, de que havia havido uma invasão ao território indígena e esse pajé teria morrido. Esse território, inclusive, fica aqui no município de Laranjal do Jari. Quando eu falo município de Laranjal do Jari, o município ele é enorme, tá? A sede dele é que é pequenininha. A sede do município de Laranjal do Jari é aqui onde a gente está. O município ele é imenso, tá bom? No mapa. Então, dentro do território de Laranjal do Jari, do município em geral, a gente tem a reserva do grupo indígena Waigampi, e aí teria havido aí uma invasão e levado à morte um dos pajés lá desse grupo indígena. Mas aí a Polícia Federal entrou, houve averiguações, e aí, segundo a Polícia Federal, ficou constatado que não tinha havido invasões nesse território, que ele tinha falecido por outras causas, enfim, não ficou bem esclarecido, na verdade, tá? Mas no Maranhão, sim, ocorreram também ano passado algumas invasões, comprovadamente invasões e comprovadamente assassinato de indígenas, tá? Na C64 tem o Interpretando Documentos que diz assim: leia a seguir um artigo da Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas e depois responda as questões propostas, tá? Leia o artigo 31, diz assim: os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais tradicionais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, as sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes, os jogos tradicionais, as artes visuais e interpretativas. Também tem o direito de manter, controlar, proteger, desenvolver sua propriedade intelectual sobre o mencionado patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais e suas expressões culturais. Gente, quem aqui já viu uma benzedeira em ação? Aquela benzedeira que pega aqueles ramos de arruda ou de peão roxo e começa a bater na gente com uma água benta, fazem um chá e tal. A minha avó é uma. Pois é. Essa benzeção, minha avó também fazia isso. Essa benzeção, ela é um ritual de pagelança, que os pajés, os xamãs faziam e fazem atualmente. O que é isso? Isso é patrimônio cultural indígena, patrimônio intelectual indígena, esse conhecimento sobre ervas, sobre sementes, sobre aromas, sobre temperos, sobre remédios medicinais naturais. Tá? Isso é patrimônio cultural indígena também. Bom? A minha avó Aí se tem encaixa nas especificações. xamanismo, pagelança. Muito presente aqui na nossa Amazônia, tá? No caça-palavra, circule o nome de 6 exemplos de elementos encontrados entre os conhecimentos tradicionais indígenas, cuja manutenção e proteção se constitui um direito desses povos. Vou dizer para vocês quais são essas palavras, tá? Tem aí desenhos. Acharam desenhos? Sim. Já. Outra na horizontal também. Medicamentos. Medicamentos. Tá na quarta linha, eu acho. Já achei, tia. Quarta linha, medicamentos, na horizontal. Achou, Enzo? Achei. Ótimo.
duas linhas após, ou uma linha após o medicamentos, tem literaturas. Achei. Agora vamos para as palavras verticais. Terceira linha vertical, Tem esporte semente. também, tia. Ainda tem esporte. Tem esporte. Aí tem sementes. Na antepenúltima linha tem artes. Na penúltima tem jogos. Mas tem uma pergunta aqui muito importante. Você considera importante o respeito a esses direitos indígenas? É importante respeitar esses direitos? Tem que dizer o porquê, tá bom? Sim, porque Acho que também sim, porque eles lutaram muito, né, para conseguir os únicos direitos que eles têm. Sim, né? eu acho que sim, porque é mais ou menos os direitos deles são mais ou menos os direitos que nós temos sobre nossas casas ou nossa vida. Como a gente faz na sociedade, eles têm que respeitar os direitos dos outros, mais ou menos como a gente respeita os direitos dos índios, mais ou menos assim. Perfeito. Tá? Aí aqui na página 65, a gente vai para o que eu já conquistei, tá? Para observar o quadro com os dados numéricos sobre os povos indígenas brasileiros. Letra A. Há quantos anos o território que hoje o Brasil ocupa já era habitado? Há mais ou menos 10.500 anos, né? B. Qual era o número da população dessas terras à época da chegada dos portugueses? De 2 a 4 milhões de indígenas. C. Quantos povos esse território abrigava naquele período? Cerca de 1.000 povos. Tá? Quando eu digo que eles eram cerca de 4 milhões, eram cerca de 1.000 povos diferentes, tá bom? Com algumas características diferentes, com a linguagem diferente, tá? D. Quantos indígenas vivem atualmente no Brasil? Quase 900. Quase 900 mesmo. Nós já aumentamos, viu, esse número de indígenas, porque na época, houve uma época em que eles eram menos de 500.000, eles eram cerca ali de 400 mil, 300 mil, eles chegaram num número bem baixo e começaram a crescer de novo. Quantos povos o Brasil abriga atualmente? 255. Antes a gente tinha cerca de 1.000, agora a gente tem só 255, né? Quantos grupos indígenas sem contato com não indígenas ainda existem atualmente? Mais de 100. O que é possível concluir ao analisar esses números? É uma resposta meio que pessoal, tá? Mas eu vou colocar para vocês o meu ponto de vista, que é o que é possível concluir daqui, tá bom? Houve um período em que o número de indígenas brasileiros diminuiu drasticamente após a chegada dos europeus, tá? Tanto que eram cerca de mil grupos, 1.000 povos que habitavam o território, hoje são apenas 255. Eram cerca de 4 milhões de indígenas que habitavam o território, hoje são cerca de 900. Então, a gente pode concluir que houve uma drástica redução no número de indígenas no território brasileiro e que a gente precisa agir em defesa dos direitos desses indígenas, preservando esses grupos indígenas para que eles continuem a existir, tá bom? Segunda, indique se as afirmações abaixo estão certas ou erradas e depois justifique a sua resposta em cada caso. Letra A. Apesar de existirem povos indígenas com nomes diferentes, todos eles tinham umas características iguais e falavam a mesma língua. Certo ou errado? Errado. Errado, tá? Eles, mesmo todos sendo os povos indígenas, tinham algumas características diferentes, principalmente diferenças aí na linguagem, tá? Letra B. Entre os diferentes grupos indígenas, as tarefas eram divididas entre as pessoas de acordo com as suas habilidades?
Certo. Se uma mulher sabe caçar muito bem, ela vai poder caçar? Isso é habilidade. Ah, tá. Não, deixa. Era de acordo com o sexo, masculino ou feminino. As mulheres faziam determinadas tarefas, os homens faziam outras tarefas. Então, isso daqui é errado. Não é de acordo com as habilidades, é de acordo com o gênero, com o sexo, masculino ou feminino. Tá bom? E tia Pera, era certo ou errado? A primeira é errado. O Gabriel disse errado, errado, errado. Né? Primeira, letra A, né? A letra B, errado. Letra C. Página 66. Tudo o que era produzido nas aldeias pertence ao membro mais velho. Certo ou errado? Acho errado. Ó, tá errado, Certo. né? Não, não pertence ao membro mais velho, não. Pertence a todos. Isso. Todos os membros, tá? Tudo que era produzido por todo mundo. Homens produziam, mulheres produziam. Então não tinha essa de membro mais velho. Era dividido também para todo mundo, tá bom? Resumindo a segunda questão, tá tudo errado. Tudo errado. Terceira, complete adequadamente as frases e a cruzadinha e descubra a palavra que aparecerá nos quadrinhos destacados. Letra A. Os povos que não foram cristianizados desde a chegada dos portugueses são... Gente, se eles não... Exatamente. Se eles não foram cristianizados, então eles continuam mantendo a religião. A religião deles é politeísta. Cristianizou, se tornou monoteísta. Não cristianizou, continua sendo politeísta. Então a palavra é politeístas. Coloca aí na letra A, politeístas. Vê aí como cabe certinho. Tem aí o i no meio? Pois é, politeístas, tá? Letra B. Os ritos de passagem são as que marcam a mudança de um indivíduo ou de um grupo ou de uma situação social para outra. São as cerimônias, tá? As cerimônias. Coloquem aí as cerimônias no seu devido lugar. Letra B, né? Lá embaixo, cerimônias. Letra B. Entendido? Letra C. O corpo humano organizado com base na ideia da existência dos espíritos em todos os seres é explicado por meio de mitos. É por meio de lendas. Exatamente, tá? Letra C. Lendas. Letra D. Um personagem importante para a religiosidade é o xamã. Qual é o outro nome do xamã? Pajé. Deus? Pajé. Ah, tá. Pajé. Pajé é o xamã, é o líder religioso, tá? O líder político da tribo é o cacique. Pajé. O líder religioso é o pajé. Letra E. Diversos povos construíram suas aldeias com estruturas para proteção contra ataques, como tarará, e fossos. Paliçadas. Paliçadas. Letra E. Paliçadas.
Letra F. A guerra era interpretada como um elo com um passado em comum e com os... Um elo... Ancestrais também caberia, que é a mesma coisa que antepassados, mas as letrinhas, elas são feitas para caber antepassados, tá? Antepassados. Letra G. Um dos elementos da guerra que surpreenderam os europeus foi o rito da antropofagia. Letra G, antropofagia. E letra H, muitos povos acreditavam que ao comerem o inimigo estavam incorporando a sua Coragem. coragem. Exatamente, coragem, anotem aí. Alguma dúvida? Tá, quem ainda não enviou para mim, precisa tirar as fotinhos bonitinho, bem legível, para enviar para mim pelo sistema do Proesc, tá bom? Vou aguardar lá. No mais, eu vou parar a minha gravação já já, mas agradecendo muito a presença de vocês. Hoje deu, como diz, casa cheia, muito bom olhar para o rostinho de vocês, vendo vocês participando, fazendo as atividades. É uma turma muito participativa. Põe assim, tá bom? Vamos ter aí daqui a pouco alguns dias de recesso, aproveitem, tá? Mas não esqueçam de continuar se dedicando do jeito que vocês se dedicam. Assistam às aulas lá no YouTube, acessem os links que a gente coloca para vocês dentro do Proesc. Todos os links, inclusive os links externos, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está aqui para se ajudar, para colaborar com o crescimento um do outro, tá? Saúde para vocês e muito obrigada mesmo. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau.